Já é janeiro, mas por aqui o Natal ainda não acabou. Sabe por quê? Porque hoje, nessa lição, nós vamos aprender sobre um presente muito especial. E podemos dizer assim que faz parte do Natal. Vamos descobrir que presente é esse? Essa é a lição de número 2 e o título é O Nascimento do Meu Amigo Jesus. Agora você já está entendendo o porquê do presente, não é? Então, olha só. Nesta lição, a gente vai encontrar a história lá no texto bíblico de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Então, leia ali esse texto para estar bem por dentro do que nós vamos falar hoje, tá bom? O objetivo dessa aula é ensinar as crianças que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Então, nessa lição, você vai ter a oportunidade de explicar por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus teve que nascer de uma mulher? Por que Jesus passou tudo o que passou? Qual o sentido por trás disso? Então, com essa lição, você vai ter a oportunidade de falar sobre isso, sobre o sentido de Jesus ter vindo ao mundo, tá? O nosso versículo-chave é um versículo maravilhoso. É o versículo assim base da vida cristã. E talvez algumas crianças já conheçam esse versículo, mas hoje você vai ter a oportunidade de ajudar as crianças a decorarem, que é nada mais, nada menos que João 3,16. João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para te ajudar com esse versículo, para as crianças decorarem, existe um louvor, que é mais ou menos assim, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que seu único filho enviou para morrer por nós. É um louvor bem bonito. Ele é um louvor meio que de Natal, assim. E eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu ensino uma coreografia fácil, básica para ele. Vou deixar aqui no card. Depois você assista esse vídeo para você aprender essa música e cantar com as crianças, tá bom? Mas se você quer começar a aula já cantando um louvor mais fácil, ou talvez que as crianças conheçam, eu sugiro o louvor Meu Melhor Amigo, do Três Palavrinhas, que é aquele louvor assim: meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. E esse louvor é mais fácil também para você aprender e ensinar as crianças. E aí tem a ver com o título, né, que fala que Jesus é o meu amigo. Então, como diz o nome do nosso canal, Amigos de Jesus, nós somos amigos de Jesus, então ele é o nosso melhor amigo também, não é? E agora deixa eu falar para você algumas ideias para você contar a história. A história do nascimento de Jesus, ela é bem conhecida. Talvez as crianças já escutaram várias vezes. Até recentemente tivemos culto de Natal, onde as crianças apresentaram. Então teve dramatização de José e Maria. Então as crianças já conhecem a história do nascimento de Jesus. Mas nunca é demais também relembrar, né? Mas você pode fazer de formas diferentes. Por exemplo, você pode contar de forma tradicional, relembrando da aula passada que José e Maria foram avisados por Deus. Deus falou com eles através do anjo, através de sonho, que eles foram escolhidos para cuidar do Salvador. Então você pode contar a partir daí, então, que José e Maria foram para Belém, por que eles foram para Belém e tudo mais. Mas eu vou dar aqui algumas ideias, algumas dicas que você pode contar de forma diferente, trazendo de uma forma diferente essa história. Primeira coisa, primeira dica, conta a história do ponto de vista de um outro personagem. Por exemplo, aqui no canal tem um vídeo, vou deixar no card também, que é uma ideia de um teatro, que uma vez a gente fez com fantoches e com as crianças também dramatizando, que contava a história do ponto de vista do dono da estalagem. Então, se você quer saber os detalhes dessa história, como que foi, como que aconteceu, eu vou deixar aqui no card, tá? Depois você pode assistir. E teve outra vez que a gente fez uma apresentação de Natal também, que foi feito do ponto de vista de um dos pastores.
Então, é contando a história, mas de pontos de vista diferentes. Você pode contar a história do ponto de vista de Maria, do ponto de vista de José, do ponto de vista de um dos pastores, do dono da estalagem, enfim. Mas a outra dica que eu quero dar aqui, que eu quero trazer hoje para você, é essa dica aqui do presente. Eu vou mostrar para você como você pode contar a história usando um presentinho aqui que eu fiz e depois eu vou ensinar a fazer também esse presente, tá? Então vamos para a história. Crianças, o Natal já passou, né? O que vocês ganharam de presente? Vocês ganharam presente? Eu não ganhei presente. Mas olha o que eu trouxe aqui. Esse presente aqui é especial. Esse presente aqui é o melhor presente, é o presente mais valioso que o mundo inteiro já viu na história inteira do mundo. Que presente é esse? Vocês se lembram que na lição passada José e Maria foram avisados por Deus que eles iam ter uma missão especial? Pois é, Deus estava preparando um presente para toda a humanidade. E esse presente não era um carrão, esse presente não era um casarão enorme, esse presente não era um apartamento em Balneário Camboriú. Esse presente não era nada material, nada comparado às coisas desse mundo. Lembra do versículo que nós lemos? Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, que ele enviou um presente para nós. Mas por que Deus teve que salvar o mundo? Salvou o mundo do quê? Do pecado. O homem e a mulher estavam pecando muito e estávamos separados de Deus. Deus enviou um presente para nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Sabe que presente é esse? Vamos abrir? Você está curioso para saber que presente é esse? Olha só. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Sabem que presente é esse? Olha aqui. O que está escrito aqui? Jesus! Esse é o presente que Deus mandou para a humanidade. Mas sabe como que Jesus veio ao mundo? Então, José e Maria foram para Belém. Lá naquela cidadezinha tão pequena, estava lotado de gente. Não tinha ninguém que tivesse um lugar para José e Maria passar a noite. Sabe onde eles foram parar? Num estábulo. E lá, naquela noite, no meio dos paninhos e dos fenos dos animais, Jesus veio ao mundo e Jesus nasceu. Que presente grandioso, que presente maravilhoso que Deus deu para nós. Foi Jesus. Nas próximas lições nós vamos saber um pouquinho mais o que aconteceu naquela noite. Mas hoje quero mostrar para vocês apenas essa parte da história, que Jesus nasceu. E ele veio para nos salvar, ele veio para nos mostrar o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, viram só que eu não usei outros recursos, apenas esse recurso aqui. Você pode trazer uma entonação diferente, você pode trazer algo diferente para contar essa história para as crianças, tá? Quer aprender a fazer essa caixinha aqui? Eu fiz hoje, gente. Fiz ali em uma horinha e fiz essa caixinha. Vou mostrar para vocês o passo a passo, tá bom? Aqui eu usei a metade de uma folha de papel cartão, uma régua e um lápis. Esse lápis, vocês gostaram do Juquinha? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando a fazer ele. E para esse tamanho de papel, eu vou usar 11 centímetros para fazer as marcações, para começar a fazer os quadradinhos. Então, se você quer fazer um presente maior e quiser usar uma outra folha, uma folha de papel cartão inteira para fazer um presente grande, aí você precisa aumentar essa medida. Mas aqui na metade eu usei 11 centímetros. Então, a ideia é fazer 2 riscos
ali na horizontal, né? E esses quadrados vão precisar ter 11 por 11. Então, você vai marcando 11 centímetros para fazer os 3 riscos, os 2 riscos, as 3 colunas com 11 centímetros cada. E agora a gente vai fazer a parte na vertical. Na vertical também vai ser 11 centímetros, então eu marquei ali para fazer 2 riscos também. Você já vai entender o propósito, tá? Mas a ideia é que cada quadradinho tenha 11 por 11 centímetros. Nós vamos precisar de 5 quadrados. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Esse quadrado que ficou embaixo a gente não vai utilizar. Guarda para depois fazer a tampa, certo? E agora a gente vai recortar dessa forma aqui, formando um sinalzinho de mais ali, ó. Essa é a nossa caixa formando um sinalzinho de mais. Tem gente que faz esse presente, esse recurso, para formar uma cruz. Aí, se você quiser formar uma cruz, essa parte ali que a gente não usou, você vai utilizar então e não vai recortar ela. Mas aqui eu vou usar essa parte para fazer a tampa. E a tampa vai ter 15 centímetros de cada lado. Então, é um novo quadrado. Agora, ao invés de 11 centímetros, ela vai ter 15 centímetros para cada lado. Feito isso, a gente vai marcar aonde vamos dobrar. Então, você vai usar 2 centímetros para a lateral da tampa. À medida que você for vendo o vídeo, você vai entendendo o propósito desses riscos, tá bom? Então, continua aí vendo, não desista. Depois de recortado, a gente vai dobrar e para fazer o canto, para elas dobrarem para baixo, você vai fazer esse recorte bem ao meio, na diagonal, para fazer essa dobradura assim. E aí vamos colar com a cola quente mesmo, né, para ficar bem firminho, e vai dobrando essas pontinhas e colando elas para formar a tampa da nossa caixa. Depois que colamos a tampa, dá uma verificada aí se tá dando certo, se ficou certinho o tamanho. Agora eu vou escrever aleatoriamente mesmo, né? Escrevendo ali no EVA brilhante a palavra Jesus, que é a palavra que vou colocar ali dentro, representando o presente, que o presente é Jesus, né? Para dar um acabamento mais bonito, eu vou colar essas letras no EVA preto. E aí vou recortando, deixando um contorninho preto em volta das letrinhas. Aqui, muito importante, não cole aonde for dobrar, tá bom? Então, aqui eu tive que deixar dessa forma, 2 letrinhas em cada quadrado. E para ocupar os espaços ali, eu cortei alguns corações, né? Porque a palavra Jesus não pôde ficar centralizada. Então, cortei esses corações, né? Uns menores, outros maiores, para realmente dar uma enfeitada aí no recurso, tá bom? Então, eu cortei uns grandes e uns menorzinhos para fazer esse equilíbrio e deixar bem bonito. Dentro vai ficar assim, e para dar uma enfeitada na parte de fora da caixa, eu peguei esses fitilhos brilhantes e com a cola bastão mesmo eu fui colando desse jeito aí, contornando a caixa ali dessa forma, né? Para dar um efeito bonito de presente mesmo. E da mesma forma que eu colei na caixa, também vamos colar na tampa, fazendo esse cruzamento ali, né, de presente mesmo. E ao final, ainda para dar mais uma enfeitada bem bonita, eu comprei desses fitilhos assim que vem pronto, você só precisa amarrar ele, né? Fiz esse efeitinho ali da tesoura para deixar ondulado. Fechei a caixa, daqui a pouco eu vou ensinar como fecha bem certinho, e com a cola quente eu colei esse fitilho aí na tampa. E abrindo o recurso vai ficar dessa forma. E para fechar, olha o segredinho, você levanta 3 partes e a última você vem levantando junto com a tampa e encaixando o resto. Então vamos falar aqui um pouco de recursos visuais. Primeiro recurso visual, se você for fazer dessa forma que eu fiz, é o presente, né? Que eu já mostrei aqui o passo a passo como faz. Se você não conseguir fazer dessa forma aqui, não tem os materiais ou tá muito em cima, não vai conseguir fazer isso aqui, tem uma outra forma também que você pode fazer, que é com papel. Vou mostrar aqui também falando do presente, né? Essa forma também você pode falar de Jesus, talvez você vai precisar só imprimir essas imagens. Outra coisa que você pode levar também
É um bebezinho, uma boneca ali enliado em panos, você pode levar uns feninhos, uma caixinha e demonstrar ali como se fosse Jesus na manjedoura, tá? E também você pode levar um presépio. Vou mostrar aqui um presépio que eu fiz uma vez com os alunos. E os personagens foram feitos de rolinho de papel higiênico, eles ajudaram a fazer, eram crianças maiores, né, de ajudaram a fazer os rostinhos. Ali a casinha e o chão foi feito com papelão. E aí também, é claro, a gente conseguiu alguns musgos para pôr também. E ficou show de bola esse presépio. Você pode bolar um presépio também para contar a história nessa lição. E para finalizar, como eu falei, essa lição é uma ótima oportunidade, até se você quiser diminuir o tempo da história em si, para focar nessa segunda parte, eu indicaria você fazer isso. Por quê? Falar do plano da salvação. Mas como eu vou falar do plano da salvação para crianças pequenas? Tenho vários vídeos aqui, mas eu vou deixar 2 vídeos para você assistir. O primeiro é falando do plano da salvação através das cores, e é a história do livro Sem Palavras. Vou deixar aqui no card, depois você vê essa história. E a segunda dica, o segundo vídeo, é a mesma coisa, mais ou menos ali, é a mesma ideia, né? Falando sobre as cores, mas usando a melancia. Se você já conhece a história O Segredo da Melancia, você pode usar essa história, mas se você ainda não conhece, ou se você quer dicas de como contar essa história, vou deixar aqui no card também, depois você assiste esse vídeo do Segredo da Melancia. Eu já ministrei essa história para várias igrejas e sempre as crianças gostam, não só as crianças, mas os adultos também gostam muito dessa história. Então fica a dica para você falar do plano da salvação. E já então de atividade, você pode fazer, imprimir ou desenhar a mãozinha das crianças num papel e cada dedinho vai representar uma cor do plano da salvação. Então, você vai ver ali que são as cores amarela, preto, vermelha, branca e verde. Então, você explica o que é e daí na atividade cada criança vai fazer e aí vai pintar cada dedinho de uma cor, representando o plano da salvação. Beleza? Então, essas foram as dicas para essa lição de número 2. Se você gostou, se está te ajudando, deixa o like, comenta aqui o que você gostou mais nessa história, se você já fez alguma dessas ideias, o que você vai aplicar nessa história com as crianças. Ah, agora também temos uma opção de ser membro do canal. Vou deixar uma postagem aqui e vou deixar link na descrição. Ali você vai conhecer quais são os benefícios ao se tornar membro do canal, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.